Secretaria de Estado de Educação do DF, Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, Centro de Ensino Fundamental GAN, disciplina Português, professor Albuquerque, aluno ou aluna, para escrever o nome, né? E o número na chamada. Série, sexto ano, turma. Colocava uma turma aqui, A, B, C. Data, 27/6/2011. E ali ao lado a nota. Avaliação do segundo bimestre, prova de língua portuguesa. Educar é dar um valioso presente, não duro dever. Ó quem disse isso. Albert Einstein, físico alemão. Nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Foi aquele que criou a lei da relatividade. Aqui para o aluno, a esperança. Aguarde o resultado com esperança. O seu estudo sempre vale a pena. Boa sorte sempre, professor Albuquerque. Característica, sempre incentivando o aluno, trabalhando a autoestima de todos. Até dizia para os professores que Moisés, o grande libertador dos escravos lá que saíram do Egito, o povo de Israel, ele só se tornou um ótimo professor quando ele foi para a lama trabalhar junto com os escravos, quando ele descobriu que ele era escravo. Então, eu sempre disse isso, para você ensinar o aluno, você tem que sair do pedestal e ao nível, né, a descer no nível, como se você estivesse mergulhando no mar, você deve vestir a vestimenta próprio de mergulho. Então, você não pode ficar lá no pedestal querendo que o aluno fique lá no seu cantinho, humildemente calado, né? Sem poder falar nada, sem poder participar da aula. Então, Moisés só libertou o povo quando ele foi lá para o meio do povo, ensinar, né? Trabalhar junto. E aí que ele começou a libertação. Então, gente, para você evoluir um aluno, você tem que chegar mais próximo dele. Por exemplo, não dizer cala a boca. Cala a boca, para mim, é uma violência. É dar licença que se diz. Então, o professor tem que partir da premissa da educação, da melhor educação possível. É dar licença. Posso falar? Licença, turma? Muito obrigado. Não é calar a boca para mim é uma coisa, uma violência, né? Expulsar da sala. Eu joguei futebol mais de 20 anos, né? Amador. Nunca fui expulso de campo. Eu achava horrível, humilhante demais a pessoa ser expulsa de campo, né? É como enxotar um pobre animal assim, dando chicotada ou jogando uma pedra. Não, expulsão para mim é uma coisa muito triste, muito humilhante. Então, eu não queria para mim, por isso me comportava direito e também não oferecia esse tipo de comportamento para o meu aluno. Não expulsava, não dizia cala a boca e não dava zero. Como é que é isso? Não dá zero, se os alunos não souber nada. Gente, nós estamos aqui, nós, professores, fomos feitos, vamos dizer assim, a imagem de Deus, para seguirmos o professor e mestre Jesus, que era o professor maior. Ele ensinava
E ele, o que que ele dizia? Eu sou manso e humilde de coração. Então o aluno não está sabendo nada da prova, todo o assunto da prova que foi dado, você empresta para ele livros ou leva-o até a biblioteca e ele faz o trabalho de pesquisa do mesmo assunto da prova para melhorar a sua nota. E não zero. Zero é a negação do conhecimento, da pedagogia, do ensino. Então não dava zero de jeito nenhum. Eu falava, ó, você vai fazer um trabalho na biblioteca para melhorar a sua nota, porque você não sabe nada, faltou aula, esteve doente, não prestou atenção. Quer dizer, o professor foi feito para ensinar, né? Então, você vê que aqui, lá embaixo, ó, eu digo isso, ó, aguarde o resultado com esperança. A pessoa não pode desanimar, porque a evasão escolar vem também dos relacionamentos de professor e aluno, o professor e a aluna. É preciso resgatar, é preciso chamar a vitória. Meus alunos eram meu time. Agora que nós estamos durante a Copa do Mundo, eu quero ressaltar isso. Meus alunos tinham que ser os melhores, porque eu me esforçava, eu ficava rouco de tanto explicar, porque eu queria ver um time dando show, fazendo gol. E como é que é dar show e fazer gol? É tendo conhecimento da matéria, com muito prazer, estudar com alegria. Igual eu falo que jogar futebol só dá certo se você jogar com alegria. Negócio de voadora, soco, palavrão. Tem jogador que recebe uma falta, sai xingando logo o juiz, não sei, tem juiz até que é paciente demais. Não é assim não, gente. Tem que ser humilde. Em tudo na vida, a humildade é tudo. Na vida tereis aflições, diz o professor e mestre Jesus de Nazaré. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, vinde a mim, vocês que estão cansados e fatigados, nervosos, né? E eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, o nosso gênio aqui, do planeta aqui, chamado Albert Einstein, o que ele diz sobre o educar? Dar um valioso presente, não um duro dever. Já puni antes com uma proposta assim que o aluno fica tremendo de medo. Nas minhas provas, eu dizia para os alunos escutarem música, quem ia fazer prova de tarde, de manhã, acordar, ligar um rádio, um som e ficar ouvindo música, alegria, para ir para fazer a prova sem nervosismo, porque eu tenho certeza absoluta que o estado de nervos você na hora da prova, dá um branco, como diz, muitos falam isso, branco, e eu tenho certeza que acontece mesmo, de tão nervoso que fica. Então eu digo, vocês chegam na escola assoviando, cantando, sorrindo, para fazer minha prova, que minha prova não é uma punição, como diz aqui o Albert Einstein. Educar não é dar um valioso presente, dar um duro dever, não é uma ameaça a uma prova, né? Até quando eu dizia assim, gente, segunda-feira a prova, vocês estão lembrados, né? O aluno dizia, muita calma nessa hora, hein, professor? Eu já estava se apavorando, né? Fala sério, velho. Aí eu, ei, e prova não é sério, não? Isso ainda me chama de velho? E aí, gente, o resultado era super positivo. Tá? Aqui nós estamos em 27/6/2011. Olha o que aconteceu no mês seguinte, porque eu tive um probleminha, né? Teve uma gincana depois das provas, né, de meio de ano, e eu fui padrinho do sexto ano D, né? E aí, olha só o relato da representante de turma aqui sobre este assunto que eu estou abordando
nesta capa de prova aqui. O assunto é alegria, fé, esperança, amizade, confiança, dignidade, dignidade, dignidade. Assistam o filme Cantando na Chuva, com Jim Keller. No início do filme ele fala isso, que a vida dele, a proposta de vida dele é dignidade, 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 sempre. Então vamos aqui. Eu adoeci depois da gincana e, e não fui até o final do ano com os alunos nesse ano, mas o ano seguinte eu retornei. Então, o que diz aqui a representante da turma? Está aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É uma cartinha que ela escreveu que eu guardo como um tesouro. Um espetáculo de aluna, a representante de turma. Porque eu me esforcei bastante. Levei até um armário para a escola para botar as tarefas que nós tínhamos na gincana. Um armário comprido, retangular, né? Aí ela escreveu assim: professor, amigo, tio, irmão, pai. Olha o tanto de adjetivos aqui, no sentido de amigo, tio, irmão, pai, significa sempre uma pessoa carinhosa, né? Carinho, amizade, amor, né? Qualidades de que ela colocou em mim, que eu era amigo, era como se fosse um tio, como se fosse um irmão e como se fosse um pai. Eu sei que essas palavras, dependendo da forma com que é empregada, são substantivos, né? Tio, irmão, pai, amigo, mas acontece que nós temos uma metáfora que é no sentido figurado que ela usou. Essa pessoa com muitas qualidades, tá vendo? Qualidade, o que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo, né? Com muitas qualidades, se chama, na verdade, prefere ser chamado de Albuquerque, o melhor padrinho de todos, botou em letras vermelhas, entende? A conotação que ela está dando é de muito respeito, muito amor pelos seus alunos. Eu me lembro do primeiro dia de aula, quando o senhor chegou, todo alegre, risonho, brincalhão. Lembro também que prometeu que iria ficar até o fim do ano, né? Iria ficar até o fim do ano letivo, aqui no colégio, dando aula para a gente. Mas, infelizmente, não cumpriu o prometido. Eu me emocionei porque ela não soube que eu adoeci. Ela pensou que eu simplesmente saí da escola. Mas eu voltei no ano seguinte. Eu saí de licença médica, eu tive um problema de saúde que não sei se até hoje se ela sabe, mas eu já encontrei com ela na rua, no Casa Festa, comprando umas coisinhas lá, aqui na Asa Norte, Brasília, DF, e entreguei o poema para ela. O poema seja um poema, seja uma pessoa solar, falando em Jesus. Ela agradeceu e foi feliz. Mas eu não tive tempo de dizer que eu não abandonei, não cumpri o prometido, simplesmente adoeci. Mas ela completa em letras vermelhas. Vermelho é amor, né, gente? Mas, com certeza, não vai embora por inteiro. Botou tudo em letras que a gente chama de letras garrafais, né? Grandes, maiúsculas, imensas. Mas, com certeza, não vai embora por inteiro, porque ficará. Pausa para respirar. Porque ficará um pedaço de você no meu coração. Representante de turma espetacular. Não é representante de turma à toa. Tem a melhor nota, melhor desempenho, a melhor leitura, era com ela mesma. Um espetáculo de aluna dedicada e interessada, e humana e educada.
O Senhor fará falta, muita falta. Gente, essa carta dessa aluna eu só fui ler depois que eu me aposentei, porque eu guardei no envelope e esqueci de lê-la, só fui ler depois, por isso que eu me emocionei bastante. A sexta D, ou sexto ano D, né, ficou em segundo lugar na gincana, graças ao Senhor, pelo meu esforço, né? Obrigado, eu agradeço pela turma inteira. Então é isso, o que fica, como ela disse, fica um pedaço no meu coração. Pausa para respirar. Gente, por não colocar o aluno para fora, por não falar cala a boca, por não dar zero, por ser amigo, por dançar no recreio com eles, fazer concurso de poesias, dançar o frevo, né? Fazer futebol no pátio, dar troféu de leitura para quem lesse o poema Meus 8 Anos durante as aulas, sempre no recreio para não atrapalhar as outras turmas, os outros professores, né? Fiz a taxicleta em outra escola, que da hora do recreio eu rodava o campo de futsal com crianças pequenas, cantando Danúbio Azul, tarararara, plim, plim, plom, plom, tarararara, e a criança ia com um chapeuzinho de palha, e eu levava Guaraná Jesus, porque eu nasci no Maranhão, mas fui criado em Pernambuco, Recife. Então, o Guaraná Jesus era o nosso Guaraná. Então, levava a professora, distribuía para ninguém ter desidratação e o chapeuzinho de palha para não pegar muito sol na cabeça da criança. E na hora do recreio, a diretora dava 10 minutos a mais para eu fazer essa atividade lúdica com os alunos. E mais, doei golzinhos para a escola, para todos jogarem. Quer dizer, a alegria de que Jesus diz em João 15:11, eu obedeço ao meu professor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E a aluna aqui absorveu essa alegria, não só ela, porque ela diz aqui no final, ó, o sexto ano D ficou em segundo lugar na gincana, graças ao Senhor. Obrigado, eu agradeço pela turma inteira. Nós cumprimos todas as atividades com louvor. Só perdemos. Pausa para respirar. Nós só perdemos porque a turma que venceu comprou mais que no festa junina, né? Quem faz mais doação de canjica, de pipoca, né? Para fazer milho para fazer pipoca, aquelas coisinhas que se pede na festa junina para fazer a beiju, sanduíche, ou outras coisas que são vendidas nas barraquinhas, né? Então, o professor, a professora da outra turma ter comprado mais do que eu, né? Essas coisas, eles ganharam em primeiro lugar, mas nós fizemos todas as atividades, fomos vitoriosos, todas. As atividades assim, tipo apresentação do coral, apresentação de uma proposta nós levamos um cesto de lixo gigante e escrevi nos lixos, Forrest Gump. Não tem o Forrest Gump do filme? Aí jogue os papéis, não jogue no chão, jogue aqui no cesto do Forrest Gump. Gump é Centro de Ensino Fundamental Gump, que antigamente era ginásio da Asa Norte. Aí ficou um espetáculo, e o menininho menor da turma ficou dentro do cesto, era gigante o cesto. Quando abriu assim a tampa, ele fez tchan! Foi super aplaudido. Nós fizemos todas as atividades. Dançamos, recitamos, fizemos esse do sexto, fizemos todos os, eu não lembro de todos aqui neste momento. Então, gente,
hoje essa representante aqui, eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se tem algum, eu não pedi autorização, né? Então, por muito respeito à dignidade, à família e tudo, né? Família nobre, eh, humana e educada, eu não coloquei o nome, mas o nome está aqui atrás desse papelzinho aqui, mas eu não vou divulgar. Mas ela, se eu encontrar com ela, eu vou dizer a ela o tanto que fez bem o meu coração. Pausa para respirar. O tanto que fez ao meu coração, do professor, que quando eu tiver com 90 anos, eu vou longe. Quando eu tiver com 90 anos, eu ainda lembro dessa carta. Essa carta é espetacular, gente. E a mesma coisa que essa moça fez comigo, eu fiz com eles. Sabe o que eu fiz? Eu fui no Hemocentro doar sangue, porque na atividade da gincana dizia que o professor que doasse sangue ganhava 500 pontos para a sua turma. E eu fui lá. Só que no passado, muitos anos atrás, eu estava dentro de um ônibus vindo do Valparaíso e deu lá precisando de sangue O positivo no hospital de base, e eu fui para o hospital em vez de ir para o trabalho. Eu não trabalhava ainda na Secretaria da Educação, não, trabalhava num banco. E aí, lá eu doei sangue, mas eu desmaiei lá no hospital de base, mas tinha dado dentro do ônibus que precisava de sangue O positivo. Eu fui lá, doei sangue muito rápido. Quando eu fui saindo para ir para uma sala tomar um lanche, eu caí lá. Aí voltei para a sala, me carregaram até o Hemocentro e eu fiquei lá 5 minutos até me recuperar. Então, mesmo assim, eu fui lá no Hemocentro, depois de tantos anos, e expliquei que eu tinha desmaiado e tal, mas fizeram o exame e diz, não, você doa devagarinho que vai dar certo. O exame, meu sangue era bom, sangue bom, né? O positivo, minha família toda é O positivo, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Então, o que acontece? Eu ganhei 500 pontos mais para a gincana. Eu não tinha muito dinheiro para comprar tantas brindes para ganhar pontos através de brindes, né? Mas tinha meu sangue, eu falei, então eu vou doar meu sangue. Que aí, isso, na gíria popular, né? Quando você vai jogar ou correr, diz, ele deu sangue, ou quem trabalha muito dá o sangue pelo seu trabalho, né? Dignidade, dignidade, dignidade. Então aqui, eu fiz esse relato aqui, que ficou um pouco grande, mas é de todo coração, espero que vá, mas eu tenho que ir pelo YouTube, pelo canal, porque no Zap não é possível. E eu preciso revelar, porque eu sou muito honrado, tanto da avaliação da capa da minha prova, como desse testemunho dessa aluna aqui, tá? Um espetáculo, viu? Que Deus abençoe, tá certo? E deixa eu ver se eu... Não, eu queria colocar mais uma coisa aqui, mas eu acho que devo encerrar por aqui. Porque está aqui atrás. Está aqui atrás dessa carta, quer ver? Eu vou tirar aqui rapidinho, olha. Tirei. Olha quem está aqui. Para encerrar. Aqui é Jesus de Nazaré batendo na sua porta, ou seja, a minha porta. E eu abri e ele entrou na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então, eu sou ecumênico, fui batizado ainda menino com 7 anos na Igreja Católica, ia à missa, fiz muitos cursos de conhecimentos da Bíblia, e nesse ano aqui, o ano aqui, esse ano aqui foi 1999. Igreja de Deus de Sobradinho, certificado de batismo. Certifica que José de Albuquerque Alencar, filho,
né? Tendo confessado prévia e publicamente sua fé cristã, talvez nem precisasse, porque eu já vinha, continuo sendo, continuo podendo, tendo livre-arbítrio de ir tanto à missa como ao culto, prometendo doravante seguir, já prometi isso desde criança, em fidelidade aos ensinos da Santa Palavra de Deus, com certeza, e andar no caminho da santidade. Eu, no cumprimento... Não, quer dizer, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Caminho está. Eu, em cumprimento ao meu ministério, que é o pastor Raspante, né? O batizei nesta data por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Tem duas testemunhas e o pastor assina. José Raspante Tavares, em Sobradinho, a Igreja de Deus, 29 de agosto de 99. Então, eu gosto de encerrar sempre com Jesus. Foi anotado no livro de matrícula dos membros. Não esqueceram a página, de colocar a página. Então, Jesus bateu a minha porta e entrou no meu coração desde menino. Por isso, vivo 24 horas de alegrias com Jesus e Jesus na veia e no coração. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de assistir e ver esse vídeo até o final. Eu nunca peço para se inscrever, porque eu acho que isso é do livre-arbítrio de cada um, porque o canal não tem interesses financeiros. O interesse maior são interesses cristãos. E se um dia for a vontade de Deus da gente receber alguma graça, é pelo amor de Deus e não por estar pedindo às pessoas que se inscrevam. Não. Se inscreva se quiser, se tiverem vontade, mas não é um pedido, é uma graça que vem do Senhor e que não tem necessidade de ser uma obrigação, não é obrigação. Deus que abençoe a todos e aqui encerro. Professor Albuquerque Alencar, com um abraço fraternal a todos e uma gratidão eterna aos meus alunos. Encontro com eles de todas as idades, que hoje já são pais, outros avós já, e é um abraço, é uma emoção fortíssima, porque eu só fiz amigos na Secretaria de Educação, alunos e alunas, meus amigos para sempre. E assim eu os chamava, grande amigo, grande amiga. Assim eu chamava cada aluno meu. Que Deus que abençoe a todos. Tchau, obrigado. E feliz Copa do Mundo, sem apelar, sem palavrão, sem voadora, viu? É para a gente ser feliz pela arte de jogar futebol. Amém. Tchau, obrigado.